É isso aí, gente. Na última aula a gente viu um pouco dos atributos, nós terminamos falando sobre os atributos da bondade de Deus. Nós vimos que Deus é misericordioso, Deus é clemente, cheio de graça, nós vimos que Ele é longânimo, paciente, nós vimos que Ele é abundante em amor e em verdade. E hoje eu quero ver com você que uma das coisas que constitui a bondade de Deus é que Deus perdoa. Deus perdoa porque Ele é bom, não é mau. Deus perdoa porque Ele quer ver o seu relacionamento transformado com Ele. Deus perdoa porque Ele quer o teu bem. Ele perdoa ofensas de todos os tipos. Se você for ver, mais uma vez aqui em Êxodo capítulo 34, verso 6, diz: passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E eu quero falar para você que no Antigo Testamento havia uma certa distinção entre o que eles chamavam de transgressão, o que eles chamavam de pecado e o que eles chamavam de iniquidade. Então, o pecado em si, o que a gente chama de pecado, engloba 3 coisas, 3 ofensas, ou 3 aspectos disso que nós chamamos de pecado. O que devemos enfatizar é que o pecado não pode ser simplesmente reduzido a algo que fazemos somente conosco ou contra nós. O pecado é, em todas as suas variantes e aspectos, fundamentalmente e radicalmente contrário a Deus. O pecado é fundamentalmente e radicalmente contrário a Deus. E a Bíblia diz que Ele perdoa. Perdoar em hebraico, nassá, significa levantar, suportar, dar apoio, tirar, tomar, remover. É o que Deus faz quando Ele perdoa a tua vida. O que Ele faz? Ele te levanta. Ele levanta a tua cabeça. Ele te dá um suporte para que você possa continuar. Ele tira o peso do pecado, Ele toma esse pecado, Ele remove esse pecado. No grego, a palavra afiemi traz o sentido de mandar embora, de expirar. Acabou o seu tempo aqui, você não pode mais me dominar, você não pode mais dizer o que eu devo fazer, acabou, expirou. Desconsiderar. Sabe que tem muita gente que não consegue se livrar da força do pecado porque não aceita o perdão que Deus lhe dá, e não consegue desconsiderar aquilo que ela mesma fez. Desistir de uma dívida, ir deixando algo para trás para morrer. Para morrer. Deus perdoa os seus pecados, Ele vai deixando para trás para morrer. Olha só como é que Deus te ama. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele não se lembra, Ele não nos julga segundo os nossos pecados. Entenda isso. Sabe por quê? Porque Ele já desconsiderou, porque Ele deixou para trás para morrer, porque para Ele expirou, Ele mandou embora. O quanto Deus te ama. Deus perdoa. E Ele perdoa o que, pastor? Número 1, Ele perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados. E a palavra aqui é ratá. E essa palavra aparece cerca de 593 vezes no Antigo Testamento, e é a palavra mais comum para pecado, para ofensa. No grego nós temos hamartia, que aparece cerca de 173 vezes no Antigo Testamento, sendo 48 só em Romanos. Quando nós falamos de ratá, nós na realidade estamos tratando de erros cometidos por causa da natureza do pecado. O que eu quero que você entenda é o seguinte:
quando Adão pecou, ele não tinha a natureza do pecado, ok? Toda a sua influência era externa. A Bíblia diz que quando Satanás pecou, porque ele quis se elevar contra Deus, isso começou dentro dele, o orgulho começou dentro dele, o que fez ele pecar. Agora, na condição de Adão, tudo veio de fora, não veio de dentro, não veio de uma natureza que foi criada dentro dele, por isso ele pecou, não, veio de fora. Então o pecado, ele está sendo tratado aqui como um erro de uma natureza, por quê? Depois que Adão pecou, a Bíblia diz que nós adotamos a natureza do pecado. A partir de Adão, todo mundo que nasceu tinha uma natureza do pecado. Todo mundo que nasce tem essa natureza, não erra por escolha, não erra somente porque deu uma topada, não. Erra porque existe uma natureza do pecado, por mais que ele saiba ou não, ok? Aqui então nós estamos falando da natureza do pecado, que é a fonte da ação, ou o elemento interior que produz os atos, mesmo que feitos em ignorância. Então a palavra pecado no Antigo Testamento, ela tem que ser adotada dessa visão. Existe uma natureza do pecado, uma natureza que me faz errar, ok? Existe uma mentalidade que me faz errar. Só que eu tenho que entender que mesmo que eu faça por ignorância, existe uma natureza dentro de mim que me faz errar. Nós vamos chegar um pouco mais para frente para falar disso. Mesmo que sejam feitos por ignorância, por pressa, por falta de atenção ou descuido. Para isso que existia a oferta pelo pecado. Então a palavra pecado não era a palavra mais forte, ok? Mesmo que acontecesse, ratá não era a palavra mais forte para falar sobre essa ofensa, ok? E trata da posição do pecador. Ele era pecador porque ele tem a natureza do pecado. Por isso é que ele erra mesmo de forma ignorante. Hamartia também traz a ideia de um princípio ou um poder que governa a pessoa, o que nos leva a considerar a natureza do pecado. O Salmo 19:12 vai dizer assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então a sua ignorância com relação ao que Deus deseja te leva a não participar do destino que Deus quer para você. Isso na visão de Deus é um erro, é um pecado, porque Deus tem um destino para você. E se você erra, e você continuamente erra, você acaba não aproveitando daquilo que Deus tem para você. Isso para Deus é hamartia. Quando você olha a palavra hamartia, qual é a interpretação mais básica que nós damos? É errar o alvo. Hamartia, quando você pega a palavra hamartia, você está vendo que existe uma natureza que te leva a errar constantemente o alvo. Então, mas o sentido principal dessa palavra, no sentido específico e não geral, é errar. Por isso que ela não é a palavra mais forte do Antigo Testamento. Apesar de ser usada mais, porque era a palavra mais comum, o sentido da palavra ratá no Velho Testamento é errar. Ok? E quando você olha para hamartia, quando você olha para o Novo Testamento, você sabe que existe uma nova natureza em você. Você é uma nova criatura, segundo a 2 Coríntios 5,17, você é uma nova criatura, existe uma nova natureza dentro de você, que não é mais a natureza do pecado, agora é a natureza do quê? De Deus. Então, quando você erra, quando você peca, não é por causa de uma constituição interior mais, mas é porque você não ouviu a sua nova constituição interior, que é o Espírito vivificado, e você prestou atenção mais nas coisas de fora, porque a Bíblia fala que o pecado tenazmente nos assedia, não é mais de dentro para fora, agora é de fora para dentro, entenda isso. A sua condição de nova criatura é:
Você não é mais um pecador, porque a natureza do pecado já não está mais em você. A Bíblia diz que você é santo. Santo é separado para um propósito. Você foi purificado, a sua natureza foi transformada. Mas pastor, por que eu erro? Você erra porque o pecado que está do lado de fora te convida e você aceita o convite. Por isso que você erra. Por isso que 1 João, capítulo 1, verso 8, vai dizer: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque todos nós estamos suscetíveis a ouvir a voz do pecado que está do lado de fora, concordarmos com o pecado e darmos luz ao pecado. Todos nós. Ninguém pode dizer que nunca errou na vida. Ninguém pode dizer que mesmo sendo nova criatura ainda não erra. É isso que João estava querendo dizer. Você não pode se caracterizar como pecador somente porque você erra. Porque o seu erro não é conforme uma natureza que está dentro de você. É conforme algo exterior. E 1 João capítulo 5, verso 18 vai dizer, olha só: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Quando você tinha a natureza do pecado, você vivia em pecado. O pecado te dominava, o pecado era a fonte de todos os seus problemas. Agora a Bíblia diz que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, gente, nada pode vir de Deus com pecado. Sempre que Deus cria alguma coisa, Ele cria com a capacidade de cumprir aquele propósito que Ele planejou. Se Deus criou você, é para alcançar a marca. A natureza do pecado faz com que o homem erre a marca. Mas a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Se eu não vivo em pecado, isso quer dizer que eu não sou dominado pelo pecado. Porque a nova natureza que está em mim é a natureza de Deus. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Na Bíblia Viva, ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, resguarda-o com segurança. Ou seja, o que João está querendo dizer? Gente, a sua segurança está na sua obediência. Aleluia! Isso nos explica tanto, gente. O pecado está do lado de fora, e a Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia, tenazmente chama a nossa atenção. Mas aquele que está em Cristo e que obedece a Cristo e que conhece a Cristo, o maligno não consegue colocar a mão nele, o pecado não consegue colocar a mão nele. Por quê? Porque ele está em Cristo e a sua atenção está em Cristo e os seus ouvidos estão treinados. Quer parar de pecar? Obedeça a Deus. A Bíblia diz que ainda há uma luta entre a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua mente, você já foi liberto da natureza do pecado, mas a sua mente ainda está cheia de hábitos que vão prestar mais atenção no pecado do que em Jesus. Vão prestar mais atenção na chamada do pecado do que na voz do Espírito Santo. Então o que Romanos nos diz? Que nós temos que transformar a nossa mente. E a nossa mente tem que ser treinada de tal forma que a voz do Espírito se torne mais forte do que a voz dessa chamada, desse vício que nos chama. Nós vivemos, gente, nós temos que parar de nos chamar de pecador. Você não é mais um pecador, porque você é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus não é um pecador. Tanto que quando Adão pecou, ele deixou de ser considerado filho de Deus, porque não tinha mais a natureza de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Nós somos nascidos de Deus. O problema, gente, é que se o erro persiste e eu não trato desse erro, caímos no hábito do mesmo, o que nos faz eventualmente errar a marca, o alvo e o destino.
e sair do caminho certo. Muitas seitas começam, na verdade, por causa da ignorância dos seus erros e acabam se afastando da verdade. Leia comigo os efeitos dessa ignorância. E eu estou falando realmente de ignorância, pessoas que às vezes erram e não sabem que estão errando. Na realidade, a oferta pelo pecado no Velho Testamento eram ofertas que se faziam por causa de erros de ignorância. Olha, eu entrei e comecei a produzir lá fruto, plantar fruto numa terra. Eu não sabia que era a terra do meu vizinho. E o meu vizinho chegou para mim e falou: você está plantando aí na minha terra, cara, não pode não. Puxa vida, errei aqui com o meu vizinho, não era para ter feito isso. Pecado por ignorância, eu não sabia, não tinha nenhuma demarcação, não sabia. E aí você ia, porque eu defraudei alguém, e eu não sabia que eu estava defraudando. Essa pessoa veio para mim e falou: você está me defraudando, puxa, me desculpe. Você ia até o sacerdote e oferecia oferta pelo pecado, oferta de ignorância. Mas quais são os efeitos da ignorância? Sempre tem um efeito. Efésios 4,18: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Isaías 5,13: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Os efeitos da ignorância na nossa vida. Oséias 4, 6-7: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Deuteronômio 32, 28-29, porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. O que Deus está querendo falar aqui com a gente é que se nós formos sábios o suficiente, nós vamos parar para poder pensar no que nós estamos fazendo. Mas muitas pessoas não fazem isso porque para elas estão certas. Lhes falta entendimento, lhes falta conhecimento. Na New American Standard Bible diz o seguinte: se eles fossem sábios, para que entendessem isso, se eles fossem sábios, para que entendessem isso, para que pudessem discernir o seu futuro. Aqueles que andam na ignorância não conseguem discernir o seu futuro. Que coisa triste. E é isso que o pecado nos leva à ignorância. E a cura, gente, para a ignorância, está na bondade de Deus. A cura para a ignorância está, na realidade, na bondade de Deus. Você pode ver, tem vários textos aí para que você leia, para que você veja que Deus é bom e que Ele perdoa porque Ele é bom. Mesmo que você não sabe o que você está fazendo. Quando você souber, o que você vai fazer com aquilo? Muitas pessoas escondem, bota para debaixo do tapete. A atitude correta é vir até a pessoa, fazer emenda, fazer reparação, e vir para Deus e falar: Senhor, me perdoa, por favor. Eu não sabia que eu estava errando, mas me perdoa por aquilo que eu fiz. E a Bíblia diz que Deus é bom, Ele perdoa o seu pecado, Ele perdoa a sua ignorância. Definições bíblicas de pecado: pecado é transgredir a lei. Injustiça é pecado. Injustiça é a falta da prática da nova criatura. É o que a Bíblia fala sobre injustiça. Falta de fé é pecado, porque não te leva para o alvo.
O pensamento do tolo é pecado, omissão é pecado, ódio é pecado, pecado voluntário e pecado por ignorância são as mesmas coisas. A segunda palavra é a palavra transgressão. Não é a mesma coisa que ratar, não é a mesma coisa que errar, ok? A palavra no hebraico é pesher e significa rebelião ou revolta. Um desvio voluntário e, portanto, uma rebelião contra o caminho da vida de Deus. Aparece menos vezes no Antigo Testamento, 93 vezes. Alguns estudiosos pensam que essa é a palavra mais forte para o pecado do Antigo Testamento. Por quê? Se nós estamos falando que ratar, pecado, é algo por ignorância, é algo que você fez às vezes na pressa e passou por cima do seu irmão, porque você estava na pressa, porque você não prestou atenção em alguma coisa, você cometeu um delito, um pecado, você errou. Mas pesher fala de revolta, fala de rebelião. A palavra no grego, parábasis, significa ir além, ultrapassar os seus limites. É o ato de passar por cima ou ir além de qualquer lei ou regra do dever moral. É a violação de uma lei ou princípio conhecido da retidão. É a violação de um comando. Enquanto ratar está falando de algo que você ignora, que você não conhece, pesher está falando de algo que você conhece. Veja bem, olha só quando é que a transgressão se torna, o pecado se torna transgressão. Quando você erra por uma ignorância e alguém chega para você e fala, olha, isso daqui é um pecado, você está fazendo errado. Quando você trabalha aquilo, pede perdão a Deus, você é inocentado desse pecado, ok? Mas quando você continua na prática desse erro, mesmo sabendo que você está fazendo algo que desagrada a Deus, isso se torna transgressão, uma revolta, uma rebelião. Romanos 5,14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Da transgressão, não é que Adão não sabia o que ele estava fazendo, ele sabia, ele tomou a decisão. Eu falei para você que a decisão veio a influência veio de fora, mas ele decidiu tomar aquela decisão consciente, porque Deus já tinha falado, está vendo? Deus já tinha falado para ele, se você comer, não pode comer. Não é que ele não sabia, ele pegou e a placa estava do outro lado da árvore, ele nunca viu aquela placa. Não, ele sabia que ele não podia comer daquele fruto, ele sabia, ele foi além da lei, ele estava se colocando acima da lei, ele estava ultrapassando um limite pré-determinado por Deus. Transgressão, rebelião. 2 Timóteo 2,14, Adão não foi iludido, ele sabia o que estava fazendo. Então a transgressão significa violar aquilo que é exigido da nossa parte por Deus. É algo conhecido, é atravessar uma linha proibida, uma rebelião, uma traição, uma quebra de aliança. Romanos 4,15 diz, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Enquanto os homens não tinham a lei, todos eles pecavam. Pecavam por causa da natureza do pecado, mas eles não sabiam que estavam pecando. Olha só. Enquanto veio a lei, eles estavam errando. Estavam ali. Mas quando veio a lei, agora eles sabem o que é certo e o que é errado. Ninguém fica de fora. Erros repetidos acabam se tornando rebelião, uma vez que cometidos em conhecimento e contra uma lei determinada. Tiago 2, de 8 a 11 vai dizer, se vós contudo
Observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo contra ti mesmo, e a ti mesmo fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Porque a transgressão também é um erro. A transgressão também te leva a você errar a marca, porque ela começa nesse erro. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Por quê? Porque você conhece que a lei diz não matarás. Isaías 24:5, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Enquanto o pecado, à vista depois de Adão, tem a ver com a natureza do pecado, ou a posição do pecador, a oferta que era atribuída aqui era uma oferta pela culpa. Ou seja, eu sei que eu sou culpado porque eu transgredi e eu sabia que eu estava fazendo. Senhor, me perdoa. Existia uma oferta para isso, gente. Agora pensa no Novo Testamento, pensa em nós hoje. No Velho Testamento existia uma oferta por erros de ignorância, que eram ofertas pelo pecado, e erros pela culpa. As pessoas sabiam que estavam errando, e existia uma oferta que limpava a culpa daquelas pessoas, que limpava a consciência daquelas pessoas, e que era uma oferta trazida por causa do ato que aquela pessoa tinha feito. Ok? Então existia uma oferta para isso. E você pode ver lá em Efésios capítulo 2, em Romanos capítulo 5, está aqui na sua apostila, ambas na NVI, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a Bíblia traz sobre isso, sobre a consciência. Vamos ler essa aqui de Romanos capítulo 5, ainda temos um pouco de tempo. Diz assim: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Okay? Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que sabiam que estavam fazendo errado, ou aquelas que não sabiam, porque ele está falando aqui que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Isso quer dizer que muitas pessoas erraram por ignorância, desde Adão até o tempo de Moisés. Porque a lei veio através de Moisés. Então, nesse tempo aqui, mais ou menos uns 2000 anos, você consegue entender que 2000 anos se passaram e que as pessoas não tinham nexo, não sabiam o que estavam fazendo. Eram pecados por ignorância. Enquanto Adão transgrediu a lei, se rebelou contra a lei moral de Deus, a lei de uma ordem expressa de Deus, entre Adão e Moisés houveram aqueles que não pecaram segundo a transgressão de Adão, mas pecaram, porque existiam neles uma natureza do pecado. Vamos continuar lendo. O qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores por causa de uma natureza que entrou neles, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós estamos vendo? Que Deus é bom. O nosso foco aqui de falar sobre o pecado, transgressão e iniquidade não é reforçar o fato de que você erra. O fato é que Deus é bom e Ele perdoa pecados, e Ele perdoa transgressões. Deus está esperando para que você chegue para Ele e peça perdão pela sua rebeldia, e Ele está pronto para te perdoar. Pronto para te perdoar. Mas existe uma outra palavra, que é a palavra iniquidade, em hebraico avon. Tem a ideia de alguma coisa tortuosa, desfigurada, um ato que não consegue, que não segue o seu caminho certo. A palavra aparece 231 vezes no Antigo Testamento. No grego é a palavra adikia, que é uma palavra com conotação legal, significando uma coisa que não é justa, que é contra o padrão da justiça. Aparece 25 vezes no Velho Testamento. Uma outra palavra em grego para iniquidade é anomia, que traz a dimensão de estar sem lei por causa da ignorância ou da violação. Então você já consegue entender que iniquidade ela vai contra a justiça. Eu falei para você que você é justiça de Deus. Você foi declarado justo. Se você foi declarado justo, você não é um iníquo. O iníquo é uma coisa torta. O iníquo é uma coisa deformada. Deus não criou você de uma forma deformada. Olha só que interessante. Quando o homem pecou, eu falei para você, eu tenho falado aqui para você, que a influência veio de fora para dentro, ok? Então o homem, ele agiu, ele tinha uma natureza de vida, mas ele tinha escolhas. Ele poderia fazer uma escolha. A Bíblia diz, como nós lemos, que ele transgrediu, ele se rebelou. Quando ele se rebelou, essa natureza entrou nele, e foi a partir desse momento que Adão se tornou um iníquo. Foi a partir desse momento que a natureza humana se tornou uma aberração, se tornou uma coisa tortuosa, desfigurada. Ao ponto de Deus vir ter comunhão com um homem de natureza justa e perguntar: Adão, onde é que você está? Deus sabia onde Adão estava, Deus só não entendia onde estava aquele homem justo que ele criou. O que aconteceu com aquela criação que é muito boa que eu criei? O que aconteceu? Se tornou algo defeituoso, irreconhecível aos olhos de Deus. João 7,18, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Na nova natureza nós somos justos. A palavra justo quer dizer que você está totalmente alinhado, você está reto, sabe a palavra retidão? Mesma coisa, você está reto, você não está tortuoso. Sabe quando uma pessoa olha para a sua, tira um raio-x da sua coluna e diz: não, está perfeita, está reta. Não tem escoliose, não tem todos os ossos, não tem um S, não é algo tortuoso. A pessoa fica meio torta assim porque a coluna dela já se tornou algo torto. Deus não criou você torto. Deus não criou uma sombridade. Deus criou algo reto.
E Ele, quando Ele transforma a sua vida e te dá uma nova natureza, Ele faz novamente algo reto. Por isso é que nós somos uma nova criação aos olhos de Deus. Porque agora você pode ter relacionamento com Deus de forma reta, de forma justa, de forma santa. Uma pessoa injusta é alguém que não alcançou o padrão de justiça de Deus. Se o pecado é o erro, seja ele de qualquer sorte, na velha natureza ele é produzido por causa da tortuosidade do caminho do homem que não vive segundo o padrão de Deus. Por isso, transgressão é pecado. E não poderia ser diferente, porque qualquer pessoa que não vive segundo o padrão divino erra de fato e de verdade. Entenda mais uma vez, o homem como natureza criada por Deus, decide errar. Aquela natureza do pecado entra nele e ele se torna uma pessoa iníqua. A partir daquele momento, a iniquidade do homem, a tortuosidade, a disformidade do homem começa a governar a vida dele e mandar em tudo aquilo que ele faz. Tudo aquilo que ele faz é torto. Tudo aquilo que ele faz é defeituoso. Tudo aquilo que ele faz não consegue chegar no alvo de forma perfeita. E Deus vira e fala assim: não, eu tenho que morrer por esses homens. Eu tenho que morrer para ter uma nova criação, para que eles possam cumprir tudo aquilo que eu tenho para a vida deles. Porque se Jesus não morresse, nós continuaríamos sendo torto. Qual é a necessidade que esse mundo tem de um Salvador? É reganhar a natureza divina, para que nós possamos nos relacionar com Deus. Justiça, então, pode ser definida como uma vida santa, uma vida reta, de acordo com o padrão de Deus, cuja raiz é a palavra retidão, e se refere ao estado de uma pessoa que se conforma com um padrão oficial, sendo então um conceito moral, cuja definição e fonte é o caráter de Deus. O caráter de Deus é o padrão da nossa justiça. E ponto 2, o dicionário grego de Thayer diz o seguinte: o estado, justiça, é o estado daquele que é, como ele deve ser, observando as leis divinas, obedecendo os mandamentos de Deus, andando em integridade, em virtude, em pureza de vida, em retidão, pensando, sentindo e agindo da forma correta. Qual é a forma correta? O Filho. Eu falei para você, eu comecei falando, se eu não me engano, na aula passada, eu falei que o padrão é o Filho. Tudo foi criado através do Filho. A forma correta de se pensar é o Filho. A forma correta de andar e de agir é o Filho. Então, iniquidade tem a ver com a falta de ação correspondente do estado que deveria ser. E por isso é uma atitude ilegal. É interpretada como perversidade ou mal moral. Veja bem, quando o erro é repetidamente cometido contra o conhecimento de Deus, torna-se transgressão, que se continuar por tempo suficiente, eventualmente torna-se em iniquidade, pervertendo crenças e atitudes. E você pode ver, gente, que existem pessoas nesse mundo que são boas. Seus pais ensinaram bem. São pessoas de boa família, têm boa educação. Mas o mundo, mesmo que ela tenha uma consciência moral, veja, dentro da sua casa foi ensinada uma lei que na realidade está de acordo com a lei divina. As pessoas entendem, você tem que ser bom. Você tem que, dentro do ser humano, dentro do espírito do ser humano, ainda existe uma essência divina, gente. Porque o espírito pertence a Deus. Você vê pessoas boas, que mesmo assim vão para o inferno, porque apesar de serem boas, não têm um relacionamento com Deus. São pessoas que pegam a lei moral e entendem a lei moral pelo bem moral. Ou seja, você não pode roubar, você não pode matar, porque isso é feio.
Não são pessoas que não fazem isso porque Deus falou, cuja a finalidade máxima seja agradar a Deus, o Pai, porque Ele é bom. Eu quero seguir o exemplo dEle, eu quero viver a vida dEle. E essas pessoas são criadas de maneiras boas, mas acabam sendo convencidas pela própria iniquidade que existe aqui dentro, e pela iniquidade que existe no mundo, e elas começam a errar e a transgredir, e acabam se tornando pessoas perversas. Veja bem, pecado e transgressão são verbos, e coisas associadas ao que fazemos. Iniquidade é a condição retorcida do que somos. Para os dois outros casos, havia a possibilidade de se cobrir com sangue, mas no Velho Testamento não havia oferta para a iniquidade, porque é uma atitude que requer uma nova natureza. Então você tinha oferta pelo pecado, oferta pela culpa na questão da transgressão, mas não havia uma oferta pela iniquidade. Por mais que houvesse uma vez por ano o sumo sacerdote entrando no Santíssimo, colocando o sangue sobre o propiciatório, não era uma oferta pela iniquidade. Eles continuavam sendo iníquos. E aí vem Davi no Salmo 51 e diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a tua bondade. Trata comigo segundo a tua bondade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Você já está conseguindo identificar agora as palavras. Ou seja, Davi sabia que tinha momentos que ele pecava, que ele sabia que ele estava pecando. Lava-me completamente da minha iniquidade. O que Davi estava querendo falar aqui, gente? Transforma a minha natureza. Davi sabia que era necessário ter uma natureza diferente. Só que o que Davi não sabia é que ele tinha que esperar até Jesus, para que Jesus morresse e transformasse a nossa natureza. Mas ele pede: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, do meu erro. Pois eu conheço as minhas transgressões, as minhas rebeldias, e o meu pecado está sempre diante de mim, os meus erros. Davi está falando: eu erro mesmo, gente. Quero confessar para você aqui nesse Salmo 51 que eu erro. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, ou seja, eu fui gerado pela iniquidade, ou seja, a iniquidade que havia nos meus pais, eu nasci dessa iniquidade. Meu pai era tortuoso, o meu avô era tortuoso, o meu bisavô era tortuoso, e eu também sou, porque a natureza deles é a minha natureza. Em pecado me concebeu a minha mãe. Não era que eles estavam fazendo algo errado, era a iniquidade, a natureza dos pais passou para os filhos, porque foi assim desde Adão. E na realidade é assim até os dias de hoje. As pessoas nascem na iniquidade por causa daquilo que Adão fez. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recônditos, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tinha que ser trocado. Esse verso 10 aqui é justamente a nova natureza que nós temos, que você tem, que é dita lá em 2 Coríntios 5,17. É um coração puro, é um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria.
E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus. São espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Veja bem, gente, quando você olha para Isaías 53, você acha tudo isso aqui em Isaías 53. Pecado, transgressão e iniquidade. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pela nossa rebeldia. Isso fala de furar. É algo de fora para dentro. Ou como no verso em inglês traz, ele foi ferido, que é uma ruptura, uma quebra da pele, é algo exterior, é algo superficial, é algo visível. Transgressão, em Tiago 2,11, é quebrar a lei, o que é visível a todos. Mas a palavra iniquidade, quando ele fala iniquidade, ele fala sobre ser moído pelas nossas iniquidades. A palavra em hebraico aqui utilizada fala de uma contusão, uma equimose, ou seja, uma descoloração da pele devido a algo debaixo da pele, ou uma injúria, uma injustiça, um prejuízo, um dano, ou seja, é algo interno e não externo. Iniquidade é algo mais interno do que externo, tem a ver com a natureza antiga. Veja bem, Ezequiel, olha só, Ezequiel, falando de Satanás, tu eras, verso 14, tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou, não é pecado, não é transgressão, iniquidade. Isso quer dizer que a natureza de Lúcifer, que era uma natureza perfeita, mudou para uma natureza iníqua, fora dos padrões de Deus. Na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência, então você pecou. Veio de dentro para fora, não veio de fora para dentro, veio de dentro para fora. Se encheu o teu interior de violência, então você pecou. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Verso 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Veio de dentro para fora. O pecado, então, o erro, é como ter uma corrente nos seus tornozelos, que constantemente te impede de fazer algo, te fazendo cair, errar, e consequentemente errar o alvo. Mas a iniquidade corrompe o seu caráter, e é, como já começamos a falar, como uma flecha torta, que nunca vai chegar no alvo. Disse Caim ao Senhor, o meu castigo é maior do que posso suportar. A palavra castigo aqui, na realidade, é avon, que é a iniquidade. A minha iniquidade é maior do que posso suportar. Eu não consigo domar essa minha natureza pecadora. Era o que Caim estava querendo dizer. A progressão do pecado para a transgressão, para a iniquidade, é ilustrada no verso abaixo, Tiago 1,15. Então, a cobiça, que é algo interior, a iniquidade, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, o erro. E o pecado, uma vez consumado, na nova tradução na linguagem de hoje diz, uma vez maduro, ou seja, você erra e vai continuando errado, até que aquilo ali tenha um amadurecimento, que é a transgressão, gera morte. E é aqui que muitas pessoas erram. Por causa da iniquidade, elas erram, e erram, e erram, e erram, e erram, e continuam errando. E isso gera morte. Isso gera morte. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um novo coração. Dar-lhe-eis um coração, um espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra,
e lhes darei coração de carne. Nós precisamos nos converter, nós precisamos de um coração novo, nós precisamos de uma nova natureza, nós precisamos de regeneração da nossa vida. É o nascer de novo. Por que as pessoas precisam de salvação? Por que elas precisam de um Salvador? Porque elas precisam de uma natureza nova, que não é torta, uma natureza que não é uma aberração. Elas precisam nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. E essa é uma obra do Espírito, gente. É a transformação da nossa natureza. É o que nós precisamos. Nós precisamos de uma nova natureza. E a Bíblia diz que Deus perdoa. Deus perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Ele já estava pronto para perdoar até mesmo a tua velha natureza. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Deus é bom. Deus é bom. E eu quero terminar aqui nessa nossa aula de hoje, dizendo para você que Davi, ele conseguiu perceber essa bondade de Deus. Não foi só Moisés que conseguiu perceber essa bondade de Deus, não. Davi também conseguiu, através da proteção. Davi conseguiu entender que quando Deus o protegia, era a bondade de Deus que estava em ação. Salmo 31, 19 a 20, na nova tradução na linguagem de hoje. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu os livra dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos teus inimigos. Deus é bom. Salmo 109, 21, na nova tradução na linguagem de hoje diz: mas quanto a mim, ó Senhor, meu Deus, ajuda-me como prometeste e livra-me, pois és bom e amoroso. A demonstração de proteção é uma demonstração da bondade de Deus. Outra forma como Davi identificou a bondade de Deus, na provisão. Salmo 65, 11 diz: coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. A nova tradução na linguagem de hoje vai dizer assim: como é grande a colheita que vem da tua bondade, por onde passas a fartura. Os pastos estão cobertos de rebanhos e os montes se enchem de alegria. Os campos estão cobertos de carneiros e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria, porque Deus é bom. Salmo 107, 8 e 9. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Salmo 34, 8 a 10, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará, porque o Senhor é bom. Perdão. Davi identificou o perdão de Deus como parte da sua bondade. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Ele perdoa pecados, transgressões e iniquidades. E por último, redenção. Redenção. Salmo 107, 1 e 2 e verso 20. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Verso 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Então não esqueça,
Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para ser compassivo, para ser misericordioso, para ser gracioso, para revelar para você o seu amor e a sua verdade, a sua proteção, na sua redenção, na sua provisão. Deus está mostrando para você que Ele é bom, que Ele é bom. Sai daqui com essa certeza, você que nos ouve, ouça nessa noite, que Deus é a tua bondade. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.